Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês o primeiro relatório divulgado pela Força de Segurança Russa, responsável pela investigação do avião que supostamente foi abatido por sistemas antiaéreos da Ucrânia lá no Oblast de Belgorod, na Rússia. Mas antes, peço encarecidamente que se inscreva aqui no canal, ativem as notificações e também dê um joinha para que o canal ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Também peço para entrarem em nossa loja aqui do canal através do site umapinca.com/área militar. São mais de 70 itens exclusivos aqui do Área Militar. Então acesse umapinca.com/área militar. E agradeço também aos membros ativos do Clube dos Canais que vem contribuindo mensalmente com o crescimento do Área Militar. Temos aí os nossos membros como Brasil Soberano, Marden Goldman, Renner 27, Antônio Cruz, Rodrigo Castro e Adenilson Correia, que vem contribuindo e ajudando o crescimento do Área Militar. E sendo membro, vocês têm benefícios como, por exemplo, os seus comentários ficarão destacados e diferente de todas as outras pessoas em cada vídeo, e também poderão assistir vídeos inéditos e exclusivos muito antes das outras pessoas do Área Militar. Então faça como eles, seja membro do Clube dos Canais. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, para o que é realmente relevante construirmos de conhecimento nesse momento, analisando os principais acontecimentos, notícias em todo o mundo. E vamos aqui com essa situação atual do avião IL-76, envolvendo aí uma disputa de narrativas entre Rússia e Ucrânia, tá? Para quem ainda não está habituado com essa situação, na quarta-feira passada, em 24 de janeiro, por volta das 11h15 da manhã pelo horário de Moscou, um avião de transporte militar do tipo IL-76 da Força Aérea Russa, ele caiu próximo da fronteira com a Ucrânia, ali na região do distrito de Khorshchevsk, no Oblast de Belgorod. A região de Belgorod, ou Oblast de Belgorod, fica ali muito do lado da região do Oblast da Ucrânia, na região de Kharkiv. E esse fato, que resultou na queda dessa aeronave, causou a morte de todos os indivíduos a bordo dela, que, segundo a própria Rússia, estava levando ao menos 6 tripulantes, 3 guardas penais e 65 prisioneiros de guerra ucranianos. E após esse acidente ou incidente que ocorreu lá na região de Belgorod, bem do ladinho ali da região de Kharkiv, na Ucrânia, começaram diversas acusações, diversas especulações de todos os lados, no Ocidente, no YouTube, nas redes sociais. Os defensores da Rússia, logo de imediato, passaram a acusar a Ucrânia de ter abatido o IL-76 usando sistemas americanos antiaéreos como os Patriot. E do outro lado, os defensores da Ucrânia alegaram que a Rússia estava transportando mísseis antiaéreos do tipo S-300 que poderiam ser implantados na região de Belgorod para serem utilizados contra a região do Oblast ucraniano de Kharkiv. E para quem acompanha já o canal, já conhece as nossas análises sobre o S-300 da Rússia, que foi convertido como defensivo para ofensivo, então é como se fosse um míssil terra-terra utilizado nesse momento pela Rússia, que passou a ser, ou seja, de um míssil antiaéreo para um míssil de ataque ou uma artilharia de ataque, por exemplo. No entanto, o Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas de imediato não assumiu diretamente a responsabilidade pelo abate deste avião. No entanto, em nota oficial, ele divulgou que era um alvo militar legítimo, o IL-76 da Rússia, e confirmava que transportava S-300, os mísseis antiaéreos, ou seja, deu a entender que eles estavam visando realmente este alvo e que podem ter sido os responsáveis por isso, tá? Então fiz aqui uma análise na época, na semana passada, sobre este caso e expliquei realmente as particularidades que estavam envolvidas nesta questão.
Em relação aos sistemas de mísseis que poderiam ter sido utilizados pelos ucranianos, tomando como fronteira mais próxima da região de Kharkiv, onde essa cidade de Kharkiv possui um dos sistemas antiaéreos mais importantes e defensivos de toda a Ucrânia, junto com Kiev e também a região sul, ali da região de Odessa, entre outras regiões populosas e economicamente importantes para a Ucrânia. Neste caso, eu levantei que a possibilidade dos responsáveis pelo abate terem sido os sistemas Patriot ou também o sistema Iris-T, tá? Não sendo, é claro, possível responsabilizar de fato esses equipamentos, dada sua baixa capacidade de engajamento, muito abaixo de 160 quilômetros de distância, em relação, tá, ao míssil PAC-2, no melhor dos cenários possíveis, tá? Até 160 km de distância de alcance do Patriot. Já no caso do Iris-T, seria ainda mais baixa a possibilidade por conta do seu alcance mais limitado, ali se restringindo a aproximadamente 40 km de distância. E também joguei outra possibilidade no ar de serem sistemas S-300 utilizados pelos ucranianos, porque eles ainda utilizam esse tipo de equipamento que poderiam ultrapassar as distâncias de 160, 180 e chegar a mais de 200 quilômetros de distância, a depender, é claro, do míssil que foi utilizado pelos ucranianos, tá? Isso tomando como base a fronteira mais distante ou a distância mais longa entre a região de Belgorod de Koroshensk, onde o avião Il-76 foi abatido, até a região onde ocorre a maior força defensiva antiaérea na cidade de Kharkiv. Tá? Então, tomando com este parâmetro que eu fiz essas análises baseadas nos sistemas Patriot, Iris-T e S-300. Porque se for colocar realmente estritamente na fronteira, na risca ali de fronteira entre Ucrânia e Rússia, é claro que virariam alvos muito fáceis por parte da Rússia, há uma grande possibilidade desses sistemas facilmente atingirem as regiões onde a aeronave caiu. No entanto, vamos considerar a cidade de Kharkiv, onde obtém esses sistemas alocados e implantados como Iris-T e Patriot e até mesmo S-300, tá? De todo caso, a Rússia anunciou muito que imediatamente que uma investigação interna seria feita. E então, os primeiros relatórios da perícia foram divulgados pela mídia patrocinada pelo Estado russo, que é a mídia TASS, e contendo que os dados dos gravadores de voo da aeronave Il-76 confirmaram que o impacto direto contra a aeronave foi de fatores externos, ou seja, o impacto ele foi externo, de fora para dentro, o que dá a entender que o sistema, que a aeronave ela realmente foi abatida por um míssil ou algo do tipo, tá? Então, em relação ao parecer dos relatórios divulgados pela Rússia, diz que os dados da caixa preta excluem todas as versões possíveis da queda do Il-76 e ainda confirmam que o avião foi submetido a influências externas, ou seja, foi abatido no ar. Diante disso, é importante destacarmos aqui que a investigação ainda está em andamento e as análises dos dados estão ainda sendo verificadas em andamento, mas segundo as forças de segurança da Rússia que estão avaliando e periciando essa queda da aeronave, estaria quase concluída toda a investigação, mas as análises dos dados ainda estariam em andamento, com esses relatórios destacando que não há pressa na investigação para apurar da melhor maneira possível, de forma imparcial, todas as questões envolvendo a queda da aeronave Il-76. Então, diante dessas questões e perícias e mortes de supostos prisioneiros, a inteligência da Ucrânia está questionando todo este evento sobre o avião que foi abatido.
Por exemplo, vale lembrar que a Ucrânia ela não confirmou, mas também ela não negou o envolvimento no acidente. Mas o chefe de espionagem, de inteligência da Ucrânia, que é o Kirilo Budanov, ele pressionou a Rússia a mostrar evidências que realmente dentro da aeronave que caiu continha prisioneiros de guerra ucranianos, como os russos alegaram possuírem ali 65 prisioneiros que foram mortos pela queda ou pelo abate feito pelos sistemas ucranianos. De certo, segundo o Budanov, a Rússia ela não mostrou ainda, de fato, os cadáveres ou restos mortais desses indivíduos, desses presos, ou até mesmo a sua lista de nomes oficiais que são prisioneiros realmente e que são soldados de guerra da Ucrânia, tá? Então, de fato, Moscou não apresentou nenhuma evidência pública em relação a isso, a presença de prisioneiros no avião. No entanto, partimos do pressuposto de que a Rússia poderia levar essa questão para a preservação da imagem e também de questões éticas envolvendo a vida humana, tá? Que foi perdida na queda deste avião, que a Rússia poderia alegar para não divulgar esses dados, o que realmente faz sentido nesse ponto e também principalmente por envolverem tripulantes e também guardas de nacionalidade russa que perderam as vidas lá no IL-76. Então isso tudo vai ainda dar muito pano para manga. Cada erro de cálculo, por exemplo, e cada evento que foi direcionado que saia daquela normalidade é visto como justificativa principalmente para ações desproporcionais, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, que pode gerar efeitos colaterais como perdas de vidas inocentes por conta ali de ataques e retaliação ou de outra forma, de outra consideração por parte tanto da Rússia quanto da Ucrânia. E o presidente Putin, ele confirmou e bateu o martelo em dizer e confirmar que os sistemas responsáveis pelo abate do IL-76 realmente foi o sistema antiaéreo Patriot de fabricação americana, que são reconhecidamente sistemas altamente eficientes que conseguem neutralizar e interceptar ativos aéreos, sejam ativos aeronaves, sejam mísseis balísticos e também de cruzeiro e também foguetes. No caso, segundo Putin, os sistemas Patriot estavam envolvidos no abate do IL-76. Para encerrarmos aqui, mesmo diante de toda essa turbulência envolvendo o acidente e as acusações da Rússia e confirmar que houve ali fator externo de fora para dentro que destruiu a aeronave, ou seja, de forma que foram sistemas que abateram o IL-76, a Rússia e a Ucrânia, mesmo diante de toda essa turbulência, realizaram uma grande troca de prisioneiros entre si, prisioneiros de guerra. Cerca de 195 prisioneiros ucranianos foram trocados por igual número de prisioneiros russos, ou seja, 195 por 195. Então, diante desse emaranhado de questões e acusações sobre o IL-76, lanço algumas perguntas para vocês. Vocês acreditam e consideram que o avião ele estava transportando mísseis S-300 quando foi abatido pelos sistemas de defesa antiaérea da Ucrânia, Patriot ou similar? Ou vocês acreditam que realmente a Ucrânia ela abateu a aeronave com o seu sistema antiaéreo, mas sem saber que lá dentro havia prisioneiros de guerra ou algo semelhante? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, que vamos aí ler cada comentário e vamos também basear nesses comentários para trazermos maiores discussões mais à frente. Era esta análise que eu queria trazer aqui para vocês, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e também curtir o vídeo, compartilhar com amigos para que o canal ganhe ainda mais engajamento e relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.